Seja bem-vindo, De Leon. Bom, boa tarde a todos. Falar depois destas feras aí, a gente até mudou um pouco o tema, né? Sai do mérito revestimento, argamassa, vamos entrar num mérito um pouco diferente, que é estanqueidade, não menos importante, né? Afinal de contas, acho que antes desse advento do desplacamento cerâmico, estanqueidade sempre foi ou ainda é um tema que está muito em pauta, não só nos edifícios residenciais, mas isso que a gente observou aí nos últimos meses também, em obras de infraestrutura, obras de arte aí que a gente tem acompanhado em São Paulo. Bom, para falar então desse tema, a ideia é trazer sistematicamente o que a gente encontrou de desafio e quais são os principais benefícios em usar uma solução monocomponente e de baixa espessura para impermeabilização de obras civis. Eu trago essa imagem só para vocês esquecerem um pouco os feras que falaram, olha para o golfinho ali, olha para o submarino, mas a ideia é demonstrar aqui em 6 imagens, todas elas têm uma relação com estanqueidade, têm uma relação com água, né? Essas 3 primeiras imagens de cima aqui, eu não sei se quem tirou a foto está aqui, mas a maioria de nós recebeu essas imagens no WhatsApp, né? Então, a gente percebe que isso daqui não é comum, o fato de ter um submarino, um surfista ali numa onda e também uma orca, porque a última orca vista no Brasil, aqui perto de São Paulo, foi em Ubatuba. Esse submarino americano, do modelo Virginia, não vai ter aqui no Brasil. E, para quem é surfista, aí, não sei se o Gustavo está por aí, ele pode falar melhor, mas aquela onda ali não dá para entrar naquele tubo ali daquele jeito. É a única coisa de anormal aqui, porque o demais, infelizmente, a gente tem visto com uma certa frequência, né? Tanto essas questões de drenagem, quanto essas questões aqui, que é o foco principal da nossa palestra, que são alguns problemas, algumas patologias, ou melhor dizendo, são manifestações, são deficiências que vão ter um efeito patológico e vão ter depois um efeito degradativo para a construção civil. Na primeira imagem aqui a gente observa que é um sistema de impermeabilização que já foi executado e agora ele está todo contaminado, não sei se dá para perceber aqui, mas é lama. Então eu acho que não chove lama para ter entrado lama pela janela. Ela foi para lá de alguma forma, né? Nessa segunda situação a gente estava vendo ali o que será futuramente um captador de água pluvial que está colado ali na alvenaria. E essa terceira imagem, a gente percebe que era para ser um ralo de 100 milímetros, e ele depois, não sei o que ele vai... O que se tornou isso daqui? Mas, enfim, tinha uma impermeabilização que já estava feita, esse tubo passou por cima e, fatalmente, precisou de um reparo muito maior nessa situação. Essas fotos aqui, a gente pode dizer o seguinte: está faltando um projeto, está faltando conhecimento, está faltando um projeto de execução, projeto de produção, né? Pode ser tudo isso ao mesmo tempo. Nós temos normas hoje específicas para produto, né? No nosso caso, a gente vai falar um pouco de uma norma específica para o produto que a gente vai mostrar para vocês. A gente tem normas de execução, de impermeabilização, de seleção em projeto. Essas normas são antigas, inclusive elas estão em revisão hoje, tanto a 9575 e a 9574 estão em revisão, vão inclusive mudar o modelo delas, o CB22 está alterando o conceito dessa norma, vai estar muito parecido com a norma de desempenho, então vai estar subdividida em execução, vai estar subdividida em uma parte voltada para a manutenção, né, e uma parte voltada para uso e para desempenho. Tudo isso lá no CB22, acho que tem um pessoal aqui que representa aí o CB22, ouviu o Alexandre aí, né, que a gente está estudando essas normas lá. As normas para estudar aderências dos sistemas de impermeabilização também estão em revisão, e já vai entrar também em revisão a 13321, que é uma norma de membrana acrílica para ficar em exposição. Mas, enfim, a norma de seleção e projeto e de execução, todas elas prevêem que esse tipo de situação
não pode acontecer. Todo aquele material que ele ultrapassa o corpo a ser impermeabilizado, ele tem que estar aqui no mínimo 10 centímetros distante ali das vedações, das paredes, para que se possa fazer os reparos necessários, para que se possa fazer o tratamento necessário. Se não houver, é claro, essa possibilidade, eu não faço isso, né? Mas eu crio um detalhe construtivo, um método executivo para aquele detalhe, para que a obra possa executar com segurança e depois ter o desempenho esperado do sistema de impermeabilização. Tudo bem? Em meados de 2016, 2017, a Quimicrio encomendou junto ao CTE uma pesquisa para a gente entender um pouco como que estava o cenário de impermeabilização e de busca de tecnologias, de busca de inovação na impermeabilização para a construção civil. A gente estudou aqui com 59 empresas que constroem edifícios comerciais e residenciais, alguns incorporadores também, empresas aplicadoras, né? E de vários dados que a gente obteve, a gente extraiu aqui que os 3 maiores indutores para inovação, nessa época, 2016, 2017, o primeiro aparece como redução de patologia. Quer dizer, eu vou inovar para reduzir a patologia, mas será que o que eu tenho ele é ruim ou ele está sendo mal empregado, mal empenhado no sistema? Depois, um segundo indutor era a facilidade de correção, de reparo no pós-entrega. Eu estou ainda trabalhando no conceito de patologia, né? E só lá na terceira opção, que seriam produtos ensaiados com desempenho comprovado. Então, eu vou inovar com produto ensaiado com desempenho comprovado. Aí a gente vai inovar com algo que a gente já conhece, né? Mas foram os indutores que a gente identificou. Dentro da Quimicrio, como o professor Sabatini bem ilustrou, a gente sempre esteve muito ligado ao canteiro, muito ligado à obra. E a gente vem, depois de toda essa experiência, de ser reconhecido como empresa parceira, rápida, técnica, a gente vem percebendo que os maiores indutores para inovação, na verdade, hoje, no cenário atual, a gente pode apontar como um primeiro a produtividade. Devido a questões econômicas, devido a o mercado ter se retraído, e também, é claro, o índice que o professor comentou, que foi bem abordado pelo Bonifácio, convenientemente ali, eu estava perto e ouvi a resposta. A gente precisa melhorar a nossa produtividade, né? Depois, um outro fator muito importante, e é uma essência da Quimicrio, é a questão de sustentabilidade. Quando eu falo que eu preciso melhorar o meu sistema para evitar patologia, para evitar desperdício, eu estou querendo ser mais sustentável, fazer de uma maneira adequada, correta, uma vez e ter o desempenho esperado daquele sistema. E depois você apresenta uma inovação para, então, atender a produtividade e para atender a questão de sustentabilidade também. E um fato importante e interessante é que as empresas, elas definiram ali, elas disseram para nós que definem a impermeabilização na fase de projeto. E daí, mais uma vez, é um comentário pertinente do professor, projeto de execução, projeto arquitetônico, detalhe construtivo. Então, a gente vê que eles têm uma definição em projeto, mas reduzir patologia é o carro-chefe. E depois, alguns ainda disseram que 69,49% realizam um projeto específico para a obra. Aí tem aquele que faz um projeto para uma obra e ele replica. Então, como também o nosso professor Paulo comentou, você fazer um projeto para uma obra em São Leopoldo e fazer um projeto para uma obra em Bento Gonçalves, no mesmo estado, mas são situações bem distintas de clima, de outros fatores externos, tá? Então, a gente percebeu, o projeto é super relevante. Por conta disso, a Quimicrio vem agora em parceria com a GPID oferecer projetos de impermeabilização para a construtora. E aí, dentro desse projeto, nós vamos ter os detalhes executivos para cada ponto. Esses projetos aqui, eles são avaliados tanto
parte de engenharia da Quimicrio, quanto pela parte de especialidade do Alexandre. Depois esse projeto vai para o canteiro e vai o suporte técnico da Quimicrio lá para poder acompanhar a execução, para poder aferir muitas vezes consumo, né? Que todo projeto de imperialização também a norma determina que você tenha uma tabela de consumo e não é uma tabela para você ter e olhar para ela e o comprador falar, puxa, será que vai dar, será que vai estourar? Né, Miquel? É uma tabela para você acompanhar, checar se está sendo utilizada aquela quantidade de material para aquela área que você determinou. Enfim, inclusive, hoje, a Cláudia acho que não comentou, mas nós vamos sortear um projeto de impermeabilização para vocês que ficarem aqui conosco até o coquetel. O coquetel acaba lá para meia-noite, mais ou menos, então fica até o final para sortear o projeto de impermeabilização. É brincadeira, não vai até meia-noite, não. Mas a gente está sorteando esse projeto como cortesia do evento. Depois de todas essas avaliações, a gente falou lá que era um sistema monocomponente, então um sistema que está pronto para ser utilizado. Eu melhoro a produtividade. Melhoro quanto? Né? Só voltar um slide aqui para mostrar esse detalhe. Aqui no projeto de impermeabilização, ele dá um método de execução para a impermeabilização, ME01, ME04, que hoje contempla o nosso Balcrio 10.000. Hoje, o nosso Balcrio 10.000, se você colocar um funcionário para fazer a aplicação e for fazer a avaliação do qual é a referência de unidade produtiva dele, a gente está aqui em torno de 0,2. A tabela do SINAP aponta que sistemas similares ao nosso, né, similares no sentido de ser cimentício e de ser moldado no local, a referência é 0,6. Então, a gente está com uma redução bastante significativa, usando, né, um sistema que já é conhecido e mais de 20 anos de uso no mercado. Então, se pegar a tabela SINAP, sistemas poliméricos moldados no local, 0,6 referência. Se fizer essa avaliação em obra, eu acompanhei alguns parceiros, a gente chegou no número de 0,2. E daí a gente agora está fazendo a avaliação do lançamento, mas a redução desse aqui para o lançamento a gente vai chegar na ordem de 30%. Vou melhorar ainda esse índice em 30%. Quando eu melhoro a produtividade, automaticamente você vai ter uma eficiência melhor da sua mão de obra. É importante que o sistema seja de baixa espessura, porque hoje está cada vez mais comum, por questões de produtividade também, quer dizer, o professor vai me corrigir depois, não é só por questões de produtividade, mas são sistemas muito rápidos. Então, você tem um sistema de light steel frame, se você tem um sistema de alvenaria estrutural, você tem um sistema de parede de concreto que é extremamente rápido, você eliminou o emboço, você eliminou o contrapiso e vai fazer um assentamento cerâmico. Se a gente cria um sistema de espessura muito grande, você pode ter problema aqui e até afetar no desempenho do assentamento cerâmico. Então, a gente pensou, por causa desse motivo, o sistema de baixa espessura, e também é a ideologia da Quimicrio, desde a sua gênese, vamos dizer assim, a gente sempre trabalhou com sistemas de baixa espessura. Então, depois de toda essa demonstração aqui de algumas teorias e muitas que a gente pode provar com vocês, indo na obra e executando, a gente chegou nessa formulação que é o Balcrio Super. Eu comentei do Balcrio 10.000, muitos conhecem, que é resina adicionada a cimento. O Balcrio Super, ele é um material pronto para ser utilizado, de base acrílica, que tem resistência à alcalinidade. O professor também, no dia que ele esteve lá na Quimicrio, ele falou, já faz anos que eu estou pedindo esse produto para vocês, e agora a gente conseguiu. Mérito da equipe lá do laboratório de desenvolvimento, do Herbert, toda a equipe que apoia a gente lá, e também dos nossos parceiros, fornecedores, em a gente conseguir conciliar tecnologia de polímero com tecnologia de aditivos para poder chegar num material que tem uma resistência alcalina. Eu comentei da 13321 e ela fala membrana acrílica para impermeabilização. Aí, quando eu falar que o Balcrio Super ele é uma emulsão acrílica, a gente pode parar e pensar, poxa, mas a norma lá fala que é caimento 2% para ficar exposto, e aqui a gente está falando que eu vou confinar, eu vou colocar um revestimento sobre esse material. É isso mesmo. Por isso que a gente está defendendo, e a gente fez todos os ensaios e fez protótipo em obra,
para validar essa questão de ter resistência à alcalinidade, que é quando a membrana está confinada sob uma argamassa, e essa argamassa vai sofrer ações ali deletérias, vai ter contato com água, umidade, um pH elevado que pode agredir a emulsão, né, mesmo depois que o filme está coalescido. Então, quando você chega numa tecnologia de formulação que tem essa resistência, foi quando, por isso, professor, que hoje a gente lançou, porque a gente conseguiu agora essa tecnologia de ter uma membrana acrílica com resistência à alcalinidade para poder ficar confinado. Ensaios de desempenho, eu falei que ia falar um pouco da norma específica de produto, que é a 15885, a gente tem ali a linha vermelha mais abaixo, é a referência que a norma traz para membranas com cimento, porque ela une as duas membranas, pode ser polímero acrílico com cimento ou sem cimento. E a linha superior, ela traz as referências para as membranas sem adição de cimento. É só um comparativo para você perceber que, quando eu uso a membrana com Balcrio 10.000, eu estou atendendo a norma ali no requisito alongamento. Eu peguei um material de mercado que tem a indicação para uso confinado, né? Então eu peguei um material que já foi desenvolvido, inclusive tem muitos anos que é feito essa utilização, para comparar com o nosso produto desenvolvido. Então eu estou melhorando aqui, estou tendo um ganho de alongamento. Se a gente comparar sistema cimentício com o sistema não cimentício, você percebe que a própria referência da norma já exige que o não cimentício tenha um alongamento maior. A resistência à tração dessa membrana, né? Mais uma vez, eu estou comparando aqui um Balcrio 10.000, que é um cimentício, a referência do mercado, que também é um acrílico que pode ficar confinado, e a nossa formulação, eu estou, então, alcançando o que a norma determina para resistência à tração da membrana. E, por último, não menos importante, a aderência. Aqui a gente tem a aderência da membrana com Balcrio 10.000, aqui a gente tem a referência do mercado para a membrana sem cimento, e o nosso Balcrio Super, que dá 2,4 MPa de resistência de aderência, comparado ao 10.000, que é cimentício, já é uma aderência muito maior. Esses números em azul e verde são ensaios que a gente também precisou buscar, pesquisar uma norma que pudesse nos dar segurança para dizer essa membrana tem resistência à alcalinidade. Então, a gente foi, como o Alexandre comentou, eu não conheço, vai atrás, não pode alegar desconhecimento. Então, a gente encontrou a EN 14891, que preconiza ensaios para você determinar que a sua membrana pode ficar sob revestimentos, pode ficar confinada. E são esses dois números aqui. A gente saiu também o nosso cimentício, já entendendo que eles iam atender, por ser da mesma base da argamassa que vem confinar o sistema, mas a gente faz uma imersão de todo o conjunto em uma água com pH baixo, uma água clorada, e a imersão de todo o conjunto em uma água com pH elevado, uma água alcalina. E aí você tem a referência da norma, mesmo a 14891 determina como referência para adesão 0,5, e aí você tem Balcrio 10.000, referência do mercado, e o nosso Balcrio Super aqui. Nota que com a coluna verde, que é a resistência à alcalinidade, ela tem um desempenho muito maior do que as outras e muito maior até do que a própria MAI, que é uma base cimentícia. Depois de toda essa avaliação, depois de entender que o mercado precisa de um produto que dê mais produtividade, mas que tenha segurança para aplicar, resistência à alcalinidade, aderência, compatibilidade com um assentamento cerâmico, e daí você pode melhorar ainda, né, dar um plus para o conjunto e usar a membrana mais o Balcrio Aceflex. Depois de toda essa avaliação, todo esse conjunto, estão prontos para lançar o produto? Ainda não, porque com o advento da norma de desempenho, e a gente na Quimicrio ficou muito feliz com isso, porque é uma norma que abre, né, que dá a oportunidade para você inovar. Ela coloca parâmetros, né, ao meu ver, claros para você poder inovar naquela linha que você precisa. Né? Quando a gente está falando de estanqueidade, você está lá na parte, no tópico 10 da norma, então, se for parte 1, 2, 3, tópico 10, estanqueidade, então a gente precisa fazer o quê? Avaliação do desempenho do material. Fiz todos os testes, só o teste do produto foi suficiente? Não. A gente precisou fazer avaliação em campo, aplicação em obra, ensaio conforme
a norma de impermeabilização já preconizava, mas também saiu conforme a norma de desempenho preconiza para você avaliar a eficiência do sistema na obra. Depois de então aprovado o sistema, a gente vem hoje apresentar para vocês o Balcrio Super, um material que tem alto rendimento, um material que tem um intervalo entre demãos muito importante, principalmente para questões de produtividade, de eficiência da aplicação, e um material que você consegue ter um controle melhor de consumo, redução de etapas, passa menos vezes no mesmo local para você fazer a aplicação, então você interfere muito menos nos outros sistemas que são posteriores à aplicação da impermeabilização. Então está aí, acho que eu estou aqui na Quimicrio há 15 anos, e sintetizando um pouco disso, de tudo que eu vivi na Quimicrio, a gente sempre buscou estar nos parceiros, estar no canteiro, compartilhar informação, trazer informação para o laboratório, né? Fazer tudo isso junto com o nosso parceiro. Vocês estão aqui, são nossos parceiros, e muitas vezes a gente fez alguma coisa aí junto. Se a gente ainda não fez, eu acho que foi porque talvez não teve uma oportunidade de um evento como esse, a partir de agora a gente vai fazer. A ideia é a gente cada vez mais estar compondo conhecimento, aumentando nossa expertise, todos nós juntos, tá bom? Muito obrigado pela atenção, era isso que eu tinha que passar para vocês.